Eu vou convidar então a igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo, livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 46. Salmo 46. Os irmãos devem perceber que eu gosto um pouco desse salmo, né? Pelo menos uma ou duas vezes por ano eu prego nesse salmo. Os irmãos devem estar falando, mas de novo esse salmo? Estamos começando o ano. Esse ano eu não preguei ainda nesse salmo. Estamos começando o ano, então vamos com calma aí. Esse salmo é bom demais. Aliás, é o salmo preferido de Martinho Lutero, de onde saiu o hino que marca a reforma protestante, Castelo Forte, baseado neste salmo. Então é um salmo muito importante. E um salmo que fala ao nosso coração, principalmente o momento que o Brasil está vivendo com a tragédia lá em Brumadinho, mais uma tragédia grave, séria no nosso país. E quando a gente olha por tantas notícias tristes, é importante a gente voltar para a palavra e ver que Deus é o refúgio, fortaleza, conforme nós vamos ler a palavra do Senhor, o Salmo de número 46. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto dos filhos de Corá em voz de soprano cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nessas férias dá para passear bastante com a família, com as crianças. Nessas férias nós tivemos a oportunidade de ir 2 vezes ao cinema. Queríamos ir mais, mas não deu certo. Mas pelo menos 2 vezes nós passeamos lá, fomos assistir 2 filmes, né, no cinema. E chamou a atenção a diferença gritante nos 2 filmes que nós assistimos. O primeiro deles, até já compartilhamos com a Milena, com o Edgar, e a impressão que eles tiveram é bem semelhante da nossa. Primeiro deles, nós assistimos aquele filme do Detona Ralph, que é Wi-Fi Ralph, se eu não me engano. E eu confesso aos irmãos, e eu comentei isso na sala do cinema, eu estava incomodado com o filme, achando que tinha coisas estranhas ali. É verdade que o filme foi muito bem produzido, as imagens belíssimas. No entanto, as ideias que o filme traz, ou tenta trazer para o nosso coração, são ideias que não batem com o conceito da palavra de Deus. Ainda mais quando a gente pensa nas nossas crianças. Eu não quero que você deixe de assistir o filme, até é legal de você assistir, até com o seu filho, e compartilhar com ele aquilo que está em desacordo. Não é que tudo está em desacordo. Tinha coisas legais também no filme, ideias legais, mas coisas estranhas. Como, por exemplo, a menininha de um joguinho, lá o filme fala sobre jogos de videogame, e a menininha que foi projetada, foi criada para um jogo, ela não quer ficar no jeito que ela foi projetada. Isso é ruim, porque Deus nos projetou, Deus nos criou para algo, para uma missão, para glorificarmos o nome dEle, para nos alegrarmos com aquilo que Ele fez e faz e do jeito que Ele nos fez. Então é bem estranho, porque lá para o final do filme, ela prefere ficar no jogo do caos, e não no jogo bonitinho que ela tinha de docinhos. E é uma ideia muito esquisita para os nossos filhos, ou até mesmo para a gente. Como assim? O caos é melhor do que algo bonitinho e tudo organizado? Então, algumas ideias, e eu fiquei incomodado, eu queria até ir embora antes, mas a gente ficou até o fim. Eu fiquei bastante incomodado com algumas ideias do filme que eu não gostei.
Por outro lado, nós fomos assistir o Aquaman. Eu acho que boa parte aqui dos jovens deve ter ido. E a gente ficou encantado com o filme. Esse eu recomendo, vale a pena assistir. Até porque ele trata de questões que estão no coração de todo ser humano. Da sede que há no nosso coração. Primeiro, que todos nós... Você já parou para pensar que todo mundo gosta de super-herói? Já parou para pensar nisso? Por que nós gostamos de super-herói? Porque nós carecemos de um super-herói. E qual é o super-herói, o verdadeiro super-herói? É Jesus, não é o Aquaman. Não é? Mas as ideias que o filme traz são ideias bastante relevantes. Como, por exemplo, somente o Aquaman que podia ter um reino, ou tinha duas naturezas, que vivia na água e que podia viver na terra, ele seria o mediador entre os que viviam na terra e os que viviam no fundo do mar. Você lembra de um mediador assim, semelhante, só que não no mar? Fala do próprio Cristo, o único que é mediador entre Deus e os homens. Talvez o autor do filme, o diretor, o escritor, nem sequer pensou em fazer essa relação, mas isso é o que está no coração de cada ser humano. Talvez mesmo sem saber, ele coloca ali a sede que ele tem por Cristo e não sabe disso. Outra coisa que nós achamos bastante marcantes no filme é aquela cena, aqueles que foram assistir, que eles estão lá no barco e chegam os demônios, e quando ele pula com a moça lá, eles pulam no oceano, um monte, milhares e milhares de demônios atrás deles, mas eles descobriram o quê? Que os demônios não se atentam ou não gostam, não suportam a luz. E aí eles vão para um outro reino de luz ali onde os demônios não podem penetrar. De novo, claramente nós vemos a palavra de Deus escancarada no coração do ser humano. Só que ainda assim muita gente acha que não. Muita gente foge de Deus, mas vai voltar para o Senhor, porque somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Talvez você esteja perguntando, mas o que isso tem a ver com o nosso salmo? Por um outro detalhe que eu vejo no texto. O desejo de alguém que nos dá segurança. O desejo de alguém que cuide da gente, que nos proteja, que nos guarde. E esse é só Cristo que pode ser, não é o Aquaman ou qualquer outro super-herói. E a palavra de Deus vai mostrar isso claramente no texto, aqui no livro dos Salmos, em diversos lugares, mas especificamente nesse salmo. E eu queria então perguntar para você, quem é Deus para você? O quanto Deus é importante, relevante na sua vida? Se Ele não estiver com você, se Ele faltar num dia para você, que diferença Ele faz na sua vida? No seu casamento, no contato com seus filhos, no seu trabalho, nas diversas áreas da vida. Qual a falta que Deus faz na sua vida? O que Ele representa para você? E o salmista responde quem era Deus para ele. Aliás, os filhos de Corá, o salmo provavelmente escrito quando o rei Senaqueribe, o rei assírio, convocou 185 mil soldados para cercar a cidade de Jerusalém. E eles ficaram ali por dias, cercando a cidade, zombando de Ezequias, zombando do Deus de Ezequias, do rei Ezequias, zombando dos profetas de Deus na época de Isaías. Ezequias tem medo, vai buscar a Isaías, e eles são acalmados pela oração, pela palavra de Deus. Isaías vai trazer um alento para Ezequias, e eles ficaram ali esperando a salvação do Senhor, e ela veio. É bem provável que esse salmo tenha sido escrito, então, depois do livramento, desse cerco de 185 mil soldados assírios cercando a cidade de Jerusalém. E aí o salmista responde para a gente quem era Deus para eles, naquele momento de tribulação, naquele momento difícil. Uma pergunta que talvez muitos estejam fazendo para vocês. Quem é Deus? Ou, aliás, nós hoje tivemos a aula dos jovens falando sobre a tragédia de Brumadinho, né? E muitos falando sobre isso. Será que Deus mesmo existe? Por que Ele permite isso? E coisas assim, quem é Deus então para todos nós? Quem é Deus para os brasileiros diante de uma crise tão triste que nós estamos vivendo desse acidente? E aí o salmista responde, em primeiro lugar, que Deus é a nossa segurança. Deus é a nossa segurança. Mas isso não significa que você não vai ter problemas. Porque o próprio salmista está falando de problemas. Vejam só, ele está dizendo que Deus é a nossa segurança no problema, na tribulação. Não é? Deus é o nosso refúgio
e fortaleza, socorro bem presente aonde? Quando você está gozando férias, quando você está num momento tão gostoso, sem problema algum, em todo o tempo, nesse momento de alegria também, mas também na tribulação. Deus é refúgio e fortaleza, e um socorro bem presente. Olha só alguns detalhes que o texto nos dá, a começar do nome de Deus aqui, o majestoso Criador. Ele usa o mesmo nome que Moisés usou para escrever Gênesis. Deus criou todas as coisas, nós somos criação de Deus. Tudo que acontece nas nossas mãos é providência de Deus, na nossa vida, é providência, é governo, é senhorio do Senhor, majestoso Criador do Senhor nosso Deus. E Ele é o nosso refúgio, Ele é um Deus pessoal. As expressões, as metáforas usadas aqui são bem interessantes, porque Ele é ao mesmo tempo refúgio, ao mesmo tempo fortaleza. Refúgio, aquele lugar seguro. Todos nós temos, por exemplo, na nossa casa um refúgio quando está caindo uma tempestade, não é? Nós nos abrigamos numa casa, na casa que Deus nos deu. Nós temos os nossos refúgios, mas Deus é um refúgio muito maior, muito melhor. Aí o salmista vai dizer assim, que ele é fortaleza, a metáfora daquele local construído pelos militares para proteger um povo, para proteger o nosso povo. Se você andar pelo litoral do nosso país, você vai encontrar algumas fortalezas, algumas construções onde os soldados ficavam ali atentos para impedir a invasão do inimigo. Deus faz assim também com a gente. Ele é o nosso abrigo seguro diante das ciladas do inimigo. E aí o texto diz que Ele é socorro bem presente na tribulação. Ele não está ausente, Ele não está distante, apesar de que quando a gente está passando pela tribulação, é tão difícil ver Deus do nosso lado, não é? Mas Ele está lá, talvez de uma forma que você nem imagine, da melhor forma possível, Ele está ali cuidando da gente. Eu achei interessante, eu estava lendo um trechinho de uma palavra do pastor Max Lucado sobre essa questão do refúgio e fortaleza. Eu quero compartilhar com a igreja, eu achei bem interessante. Ele diz assim: faça de Deus o seu refúgio, não seu emprego, nem o seu cônjuge, sua reputação ou seu plano de previdência. Olha só. Não confie nessas coisas e nas pessoas, nos recursos que você tem. Faça de Deus o seu refúgio. Deixe que Deus o cerque. Deixe que Ele seja o teto que protege o ambiente da luz do sol, as paredes que detêm o vento, o alicerce sobre o qual você está. Você jamais saberá que Jesus é tudo de que você precisa, até Ele ser tudo o que você tem. Sabe a única coisa que nós temos? Cristo. A salvação em Cristo. Isso ninguém pode tirar de nós. Isso é a única coisa que nós temos. Porque as coisas e pessoas um dia não teremos. Mas Cristo nós vamos sempre ter. Ele é a herança, Ele é o refúgio e fortaleza, Ele é o Senhor da nossa vida. E é o que o salmista está mostrando para a gente. Aí no verso 2 ele continua ainda falando sobre essa segurança. Portanto não temeremos, não temos motivo para temer, ainda que as coisas piorem. Eu compartilhava com o presbitério na quinta-feira que nós estamos dando início a um novo ano e com certeza coisas boas acontecerão no ano, mas com certeza coisas difíceis também acontecerão no nosso ano. Nós não podemos temer, porque nós temos o Senhor como o Senhor da nossa vida. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. A figura aqui é bem semelhante ao que você viu naquela tragédia de Brumadinho. Tudo se desfazendo para cima da gente. Ainda assim, não podemos temer, porque temos Deus como nosso refúgio e fortaleza. Daí nós aprendemos mais uma lição do texto. Quem é Deus para nós além de segurança? Ele é também alegria e vida. Ele não é somente segurança, ele é alegria e vida, porque o verso 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha só algumas coisas relevantes no texto. Jerusalém não tem rio. A estratégia militar de Senaqueribe era fácil de vencer. Cerca a cidade por uns dias, vai faltar água. A gente consegue viver sem água?
Hoje eu assustei lá em casa, né? Lá em Santo André está com um problema lá, a Sabesp, um problema de água, e nós ficamos 30 minutos sem água. Eu falei, meu Deus, e agora? Né? Vamos para o clube tomar banho, vamos para algum lugar para tomar banho, né? Nesse calor, ficar sem água, sem energia elétrica, tudo bem, mas sem água, graças a Deus voltou rapidamente. Vejam só, a estratégia militar era essa: cercamos a cidade, rapidamente eles vão sentir sede, não vão plantar, não vão colher, vão se entregar para a gente. Só que eles não deram conta de que o rei Ezequias, um estrategista de guerra, construiu um aqueduto para trazer água da fonte de Giom para o tanque de Siloé. Te lembra alguma coisa? Siloé, o enviado, quando Jesus faz lodo no olho do cego e diz a ele, vai e lava-te em qualquer tanque? Não, no tanque de Siloé, que significa o quê? Enviado. Essas águas enviadas para dentro da cidade representam quem? Cristo, o que é enviado de Deus para nós, para tirar a cegueira dos nossos olhos, para nos alegrar, para nos salvar. É este rio, essa fonte de Giom, que trouxe água para dentro da cidade, que alegra o coração do povo de Deus. Há um rio cujas correntes alegram o coração, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Daí ele vai fazer uma ligação, um paralelo, uma metáfora para mostrar que o santuário, o altar, ou no altar de Deus sai o quê? Um rio de vida, que é registrado lá no Apocalipse, um rio de vida, o qual Jesus mesmo disse, aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Vejam só, o tempo inteiro falando de Cristo, né? Estamos lendo o Velho Testamento. E é o tempo inteiro Cristo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. O texto fala mais, Deus está no meio dessa cidade, Ele traz vida, Ele traz segurança, Ele traz alegria, ela jamais será abalada, nós jamais seremos abalados se temos Cristo reinando, governando a nossa vida, no meio da nossa vida. Ele vai nos ajudar desde antemanhã, desde antes de amanhecer. Alguém sabe aqui o que vai acontecer na segunda-feira? Talvez você veio aqui aflito pela segunda-feira. Quem sabe você tem questões para resolver na segunda-feira. Quem sabe você tem situações no seu trabalho ou em alguma outra área da sua vida para resolver. Mas olha o que o texto está dizendo, que Deus sai à frente das nossas batalhas antes do dia amanhecer, que é o que aconteceu nessa batalha. Antes de amanhecer o dia, o anjo do Senhor, quem é mesmo o anjo do Senhor? Cristo é o anjo do Senhor. Ele saiu e matou 185 mil soldados assírios. Você pode ler isso nos livros históricos, no livro de Reis. Antes de amanhecer, quando eles acordaram, o problema acabou. Porque o único que pode acabar com as nossas guerras é Deus. O único que pode cuidar da gente diante das lutas que nós temos é Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele nos ajuda até mesmo antes de amanhecer. Enquanto dormimos, o Salmo 127 deixa isso claro, Ele cuida da gente. O texto vai falar um pouco mais, o texto vai dizer assim, bramam nações, reinos se abalam e a terra se dissolve. Olha só, os reinos, as nações ficam desesperadas, porque elas não têm o mesmo refúgio e fortaleza, porque elas não têm o mesmo rio de alegria, que inunda a nossa vida, que inunda o nosso deserto quando a gente mais precisa. Mas nós como povo de Deus, nós temos essa água viva. Nós temos a água da vida que corre do trono de Deus e nós podemos não nos desesperar, pelo contrário, nos alegrar naquilo que temos do Senhor. Mas quem é Deus para nós? Além de segurança, além de alegria e vida, Ele é também graça. Porque olha o que diz lá o verso 7. Eu queria que a igreja lesse comigo aí, ou lesse, vamos ler todos juntos o verso 7? O Senhor... Na verdade, esse versículo aparece antes, mas não está aqui na nossa tradução, né? Depois do terceiro verso, ele era cantado também. O Senhor dos Exércitos está conosco, é o coro do Salmo. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. No verso 7 de novo, no verso 11 de novo. Quem é Deus para nós? Quem é Deus para você? Ele é o Deus de toda graça. Porque olha só, ele agora não mais vai usar o nome
do Deus Criador, do majestoso Criador, mas ele vai usar o nome do Deus do pacto, do Deus fiel, do Yahvé, e mais ainda, do Senhor dos exércitos, daquele que comanda toda a milícia celestial. Quantos são os anjos? Quantos milhares e milhares de anjos que tem nos céus? Deus comanda cada um deles. Mas Senhor dos exércitos fala mais do que isso. Ele não só comanda o exército celestial, como ele comanda cada grãozinho de areia que há na terra. Como ele comanda cada célula do nosso corpo. Ele é o Senhor absoluto de tudo aquilo que ele criou, de tudo aquilo que ele governa. Ele é o Senhor confiável. Mas é esse Senhor que está com quem? Está conosco. Está com a gente tão imperfeito, tão limitado, tão pecador, tão ingrato muitas vezes a Deus. Lembram lá, tu és soberano? Apesar de toda a glória que ele tem, ele se importa comigo também. Ele tem tanta coisa para fazer, né? Nesse exato momento, quantas milhares e milhares de coisas ele tem para fazer, e ele ainda assim se importa com cada detalhe da nossa vida. Com os mínimos detalhes, ele também se importa com a vida de todos nós. Então isso é graça. O Senhor dos exércitos está conosco. E a ênfase da graça está no nome que é utilizado aqui. O Deus de Jacó. É interessante, esse período aqui provavelmente é o período de Isaías. E quando Deus por meio de Isaías queria repreender o rei, quando o rei era maldoso, era cruel, era infiel a Deus, como é que ele chamava o rei? Ele chamava assim, filho de Jessé. Quando o rei era bonzinho, quando o rei era temente a Deus, sabe como ele chamava o rei? Filho de Davi. O que o profeta Isaías está querendo ensinar? Não ele, Deus por meio dele. Que a gente tem que lembrar das nossas raízes, de quem éramos, de quem somos, de onde viemos. E não achar que somos alguma coisa, porque nós nada somos pecadores. E quando o rei se ensoberbecia, achava que não precisava de Deus, ele fazia o rei ser lembrado de que Davi não era nada quando Deus o chamou e o ungiu. Jessé era talvez um dos mais pobres da tribo de Judá. Davi nem sequer foi lembrado naquele banquete familiar, quando Samuel diz, reúne os seus filhos. Cadê Davi? Davi nem foi lembrado como filho dele. Olha só, graça de Deus. Não ache que você é alguém, não ache que você é melhor do que alguém, porque você não é. Nós não somos merecedores de tamanha graça. Nós não somos melhores do que aquelas pessoas, os nossos vizinhos, pessoas que vivem ao nosso redor, que não conhecem a graça de Deus. Nós somos alcançados por graça. E olha só, o exemplo que ele dá aqui, o Deus de Jacó. Jacó era um cara legal? Não, né? Já dá para a gente saber que a referência é, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em outras palavras, baixa a bola aí, porque você não é nada. Você é pecador. Mas ainda assim Deus se importa com a sua vida. Ainda assim Deus cuida da gente. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele tem prazer de cuidar da gente, de nos guardar, de nos proteger. Então, olha, o Salmo diz que Ele é a nossa segurança, o Salmo diz que Ele é alegria e vida, o Salmo diz que Deus é a graça, ou é o Deus de toda graça, e o salmista diz que Ele é o Deus de toda paz, ou de paz, diante das lutas que a gente tem de enfrentar. Porque o texto continua lá no verso 8 agora, vinde, faz um convite, vinde, contemplai as obras do Senhor, observa as obras do Senhor. O que ele fez? Assolações ele efetuou na terra, ele põe termo à guerra, ele acaba com a guerra. Olha só, até os confins do mundo, ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Todos aqueles instrumentos usados na guerra são deixados de lado. O único que pode acabar com as guerras é Deus. Quando uma nação resolve se ensoberbecer e achar que é melhor do que as outras, ela está fadada a receber disciplina de Deus. Quando alguém acha que é melhor do que os outros, ele está fadado ao fracasso. Paulo deixa isso claro. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E eu me recordo direitinho do que aconteceu com 11 de setembro. Os Estados Unidos, a grande potência americana, foi atacada em diversos alvos, e um deles no centro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Quem fez isso? Foi o Bin Laden? Não foi.
Foi a mão de Deus agindo como ele fez lá com os caldeus, levando o povo para o exílio. Foi a mão de Deus para fazer os Estados Unidos se colocar onde ele realmente é. É uma nação que nasceu na palavra de Deus, que se afastou da palavra de Deus, que se ensoberbeceu e que abandonou a Deus e que acha que é melhor do que as outras nações. Em outras palavras, Deus está dizendo a eles: baixa a bola um pouquinho, porque vocês nada são. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Naquele dia, 11 de setembro, Deus não guardou a cidade e vários sofreram ataques lá nos Estados Unidos. Mas Deus é aquele que pode acabar com a guerra. E a gente tem que pensar nisso. A gente tem que se colocar diante dele e buscar essa paz que só ele pode dar. Aliás, isso fica muito claro em Isaías, no mesmo tempo desse salmo, quando lá em Isaías 9, diz que toda a bota com que o guerreiro se prepara para a batalha vai ser o quê? Vai ser queimada. Vai servir de pasto, todas as armas dos guerreiros, dos soldados, serão tiradas. Por quê? Porque o menino nos nasceu e o filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A sua confiança tem que ser o menino que nasceu e não naquilo que nós temos de recursos, porque senão a gente vai cair. O que o texto está dizendo, aliás, o convite agora do salmista, verso 10, e eu termino aqui com o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Eu consigo entender esse versículo de duas formas. Primeira delas, é o povo de Deus dizendo a todas as nações: aquietem-se, calem-se diante do Deus de toda a terra. Assim como nós cantamos, que até os montes se ajoelham, se curvam diante de Deus. O que eles estão dizendo aos assírios, aos caldeus, aos egípcios é: aquietem-se, calem-se, porque o nosso Deus está exaltado. Ele é Senhor de todas as coisas. Mas a outra forma de entender esse texto: não olhe para o seu problema, olhe para o Senhor da sua vida. Porque se você olhar para o problema, você vai entrar em desespero. Eu também compartilhava isso com o presbitério. É curioso como o primeiro versículo da Bíblia fala de quem? Fala de problemas? Jamais. Fala de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E mais curioso ainda, na língua hebraica, não no português, mas na língua hebraica, ali estão 7 expressões para dizer o quê? A perfeição de Deus. Olhe para Deus, Ele tem tudo o que você precisa, Ele pode te satisfazer. Você só precisa se aquietar e saber que Ele está exaltado, Ele está acima de qualquer coisa, até mesmo acima dos seus problemas. Que Deus nos ajude a confiar e a ter isso em mente. Eu não sei o tamanho do seu problema, não sei o tamanho da sua dor. Eu não sei se você está passando pelo vale ou se você está lá no alto da montanha. Eu não sei se você está hoje vivendo num deserto ou num jardim florido. Não importa onde você estiver ou esteja, o que importa é Deus contigo. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se Ele está conosco, Ele então é segurança para nós, Ele é alegria e vida, Ele é graça que a gente precisa. E Ele traz a paz que só Ele pode dar. Aliás, Jesus diz: a paz que o mundo não conhece, muito menos entende, é a paz que só Ele pode dar. Que Deus assim nos ajude a confiar e a ter tudo isso e muito mais que só Deus pode conceder a nós. Deus nos abençoe.